Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apple Science Século XXI. No vídeo anterior, aprendemos a encontrar os extremos de uma função por intermédio de métodos numéricos, concretamente, o método da secante. No vídeo de hoje, você vai aprender a calcular áreas de figuras planas no MATCAD 15. Vou passar diversos algoritmos que vão nos permitir encontrar a área de figuras planas no MATCAD 15, porque na realidade nós temos a área de uma figura representada por uma única função, duas funções, três funções, representada por funções dadas em forma paramétrica ou em coordenadas polares. Então são diversos algoritmos e vocês, portanto, devem segui-los para calcularem a área de figuras planas no MATCAD 15. Então, sem mais demora, vamos começar por resolver os seguintes exercícios. Nesse contexto, o primeiro exercício, a linha A. O primeiro exercício, na linha A, nos pedem para calcular a área da figura limitada pela parábola f de x igual a 2x ao quadrado e pelas retas x igual a 1 e x igual a 4. Inicialmente, vamos começar por inserir as expressões dadas. Nesse contexto, f de x será atribuída à expressão 2 que multiplica x ao quadrado e as retas x1 será igual a 1 e x2 será igual a 4. Portanto, vou maximizar isto para melhor visualização. Depois de inserirmos as expressões dadas, o primeiro passo vai consistir em representar graficamente essas mesmas expressões. Portanto, através da combinação das teclas Shift e 2, na horizontal vamos inserir a variável x e na vertical a função f de x. Inicialmente, e temos então o nosso gráfico XYplot. Vamos melhorar a visualização deste gráfico, mudando o estilo do eixo para cruzado, o tamanho das linhas. Vamos inserir os markers, porque nós temos aí duas retas que nós precisamos inseri-las sob forma de markers, marcadores. Portanto, vamos em aplicar e OK. Temos então aqui o nosso gráfico, está bem visível. E em diante vamos inserir os marcadores. Nós temos x1 igual a 1. Portanto, vamos inserir aqui 1 e x2 igual a 4. Vamos inserir o 4. Vamos dar um Enter. Portanto, nós temos aqui dois marcadores. Atenção que não está muito visível, então vamos reduzir este intervalo. Vamos lá de menos 4 a 4. Né? E agora tá visível, podemos observar muito bem. Portanto, o nosso espaço fechado. O que é isso de área? A área é um espaço fechado. Podemos recordar a área como o nosso quarto, não é um quintal fechado, não é? Através da interseção de certas retas, na horizontal, na vertical, não é? Ou na oblíqua. Portanto, esta é a área é o espaço fechado. Então, para calcularmos a área, nós vamos utilizar integrais definido. O que é isso de área? A área é igual a integral definido, que sai de A até B da função integranda, não é? Ou da diferença das funções integrandas, não é? Vezes o diferencial. Portanto, este é o conceito de área, de cálculo de área. Então, nós temos aqui um espaço fechado, esse espaço fechado nós vamos chamar de área, em que na horizontal nós temos dois pontos extremos, não é? O ponto 1 e o ponto 4. Esses extremos é que serão os nossos limites de integração. E nós temos uma única função, não é? A curva, f de x igual a 2x ao quadrado, porque se considerarmos na horizontal, nós temos aqui zero. Né? Então, no segundo passo, podemos diretamente calcular a área desta região. Tanto a área limitada por esta parábola e pelas retas x igual a 1 e x igual a 4. Então, posso escrever área será igual, portanto, vou inicialmente atribuir a esta variável área, tanto o integral definido, faço a combinação do Shift 7, tem o integral definido, que sai de 1 até 4, da função integrando. A função integrando, nesse caso, f de x. Portanto, vocês podem
inserir simplesmente f de x, ou como podem copiar a expressão de f de x, nesse contexto 2x ao quadrado, e colarem aqui. Depois de tudo, vamos até o sinal de avaliação numérica, isso será igual a 42. Portanto, a área limitada pela parábola e essas duas retas, esse espaço fechado, é igual a 42. Vocês podem calcular diretamente, nós teremos aqui 2 vezes x ao cubo sobre 3, depois substituiriam os limites de integração, então encontrariam este valor. Portanto, resolvemos o primeiro exercício. O algoritmo é simples, não é? Representar graficamente a função e as retas e depois calcular a área diretamente. Mas para o segundo exercício, nesse contexto, o exercício da linha B, que nos pedem para calcular a área da figura limitada por duas curvas, aqui o algoritmo é totalmente diferente. Portanto, nós não temos limites de integração, então nós vamos inicialmente calcular esses limites de integração. Então o algoritmo é totalmente diferente. Então vamos começar por, portanto, vou dizer aqui 1b, vou inserir as funções dadas, f em t será igual a 3 menos t ao quadrado e g em t será igual a raiz cúbica de 2 que multiplica t ao quadrado. Portanto, depois de inserir as funções, vamos passar para o algoritmo. O primeiro passo vai consistir em representar graficamente essas duas funções, através da combinação das teclas Shift 2. Na horizontal, as variáveis. Portanto, nós temos a variável t repetida. Então, como já fiz referência nos vídeos de representação gráfica em que a variável é repetida, vou deixar na descrição deste vídeo para vocês poderem compreender. Portanto, repetimos a variável t,t na vertical. Vamos inserir as funções f de t. Para inserirmos a segunda função, vamos dar um clique na vírgula. Vamos dar uma vírgula e g em t. Então, vamos dar um enter e temos o gráfico das funções f em t e g em t. Vamos melhorar a visualização do gráfico. Colocar os marcadores. Vamos mudar a cor desses marcadores. Vamos aumentar o tamanho para estar mais visível. Vamos passar para 2. E temos aqui o gráfico não está muito bem visível, não é? Vamos lá de menos 2 até 2. Ok. Podemos observar que já podemos facilmente ver o nosso gráfico. Nós temos aqui a representação gráfica, esta parábola voltada para baixo, não é? E esta curva voltada para cima. Então nós temos aqui uma interseção. Portanto, o próximo passo vai consistir em acharmos este ponto de interseção. Portanto, para encontrarmos o ponto de interseção dessas duas funções, vamos fazê-lo por intermédio das funções given e find. Inicialmente, vou inserir a função given. Depois, inserir as funções f em t. Será igual, vamos utilizar esse sinal equal to, esse sinal booleano, a g em t. E por baixo vamos dizer find. O que nós queremos encontrar? Queremos encontrar a variável t. Então, find t, sinal de avaliação simbólica e um enter. Portanto, encontramos simplesmente o único valor
Está a dizer que as funções interceptam-se neste valor. Menos 1,242,5 até 9. Se virmos bem graficamente, é claro que nós temos aqui dois pontos de interseções. Como nós temos dois pontos de interseções, e o MATCAD simplesmente nos dá um único valor, e vocês escrevem nos comentários porque é que o MATCAD só nos dá um único valor. Tentem buscar o motivo, não é, que fez com que o MATCAD nos desse um único valor. Se calhar, porque ao igualarmos as duas funções, vamos encontrar algumas raízes complexas. Se calhar o MATCAD entende nesse sentido. Mas nós vamos fazer uma análise de paridade. Vamos lá ver. A primeira função f em t é uma função par. Se substituirmos aqui menos t, nós temos que f em t será igual a f de menos t. Então, esta é a condição de paridade. O mesmo acontece para a função g em t. Também uma função par. O que significa que se nós temos a interseção das duas funções pares, então o ponto de interseção à esquerda é igual ao ponto de interseção à direita, em módulo. Certo? Portanto, se essa parte aqui será igual a esta. Portanto, pois este gráfico, não é, gráfico desta função f em t e g em t, não é, é o gráfico de uma função par. Portanto, recordem aí o gráfico da função módulo de x. Vocês vão ter que a parte da esquerda é igual à parte da direita. Então, este valor negativo que o MATCAD apresenta, em módulo é igual a este valor. Tá? Então, vamos considerar dois valores. E vocês deixem aí nos comentários porque é que o MATCAD apresenta simplesmente um único valor. Ou tentem resolver, não é? De forma analítica, igualem isso e vejam no rascunho quais são os valores que vocês vão encontrar. O terceiro passo vai consistir em calcular o integral. Mas antes de eu calcular o integral, preciso saber, não é, os limites da integração. Nesse contexto, vou copiar este valor e vou considerar como um marcador. Portanto, este valor será o meu primeiro marcador. Vou colocar aqui. Podemos observar que é o ponto de interseção. Vou voltar a copiar este valor mais em módulo, né, com sinal positivo. E vou considerar que ele é o segundo marcador. Aquilo que eu já expliquei, não é? Esta parte é igual a esta, significa que o ponto de interseção é o mesmo, em módulo. Então, nós temos aqui os limites da integração. Os limites da integração são os pontos de interseção, não é, dessas duas curvas, da parábola com esta curva. Portanto, o integral definido sairá deste ponto até este, porque o espaço fechado é este. Quer dizer que nós vamos calcular o integral definido de menos 1,242 até 9, não é? Até este valor, ou também vocês podem considerar simplesmente o integral de 0 até este valor, da diferença dessas funções, vezes 2. Tanto porque esta parte é igual a esta, então poderíamos multiplicar, não é, o integral de 0 até este valor, da diferença dessas duas funções. Portanto, vocês têm aí duas opções, vocês podem seguir essas duas opções. Então, já posso dizer que a área, vamos já chamar a área 1, será igual ao integral definido, faz a combinação do shift 7, tens o integral definido, deste valor, portanto, copia este valor, colas aqui, depois volta a copiar o mesmo valor, mas simplesmente o valor com sinal positivo, da diferença dessas duas funções. Aqui vem mais uma outra pergunta. Por vezes, nós teremos dificuldades em determinar qual é a função f2, qual é a função f1. Então, no caso de dúvidas, deves colocar essa expressão em módulo. Portanto, copias essa expressão e na ferramenta Calculator utiliza o módulo. Portanto, colas aqui. Você terá esse resultado em módulo. E assim não terias dificuldades em saber quais das funções é a primeira e quais das funções será a segunda. Então, simplesmente coloque em módulo. Muito mais rápido. Da função f em t,
menos G em T. D de T. Portanto, isto será igual a 4,005. Aqui nós inserimos f em t, g em t, nós já sabemos que f em t foi atribuída a essa expressão e g em t foi atribuída a essa expressão. Então vocês podem inserir essas expressões nos lugares de f em t e g em t. Portanto, achamos a área, não é, do exercício da linha B. Foram dadas duas funções, representamos o gráfico das funções, achamos o ponto de interseção dessas duas funções, mas aqui o marcador apresenta simplesmente único valor, mas é trivial, porque estamos a falar de gráfico de duas funções pares, significa que o ponto de interseção dessas funções são iguais em módulos, não é? E encontramos a área. Vamos para a linha C. Na linha C, nos pedem para calcular a área da figura limitada pela elipse, dada em forma paramétrica. X em A é igual a cosseno de A, Y em A é igual a 2 seno de A, sabendo que A varia no intervalo de 0 a 2π, intervalo fechado. Então, como é que nós vamos solucionar este exercício? Inicialmente, vamos inserir tanto esta elipse e o intervalo de validade de A. Portanto, nós temos x em A será igual a cos de A. Depois nós temos y em A será igual a 2 que multiplica seno de A. E A varia no intervalo de 0. Então vamos utilizar sinal boliniano. Less than ou equal to. Menor ou igual a A, menor ou igual a 2 que multiplica π. Π podemos encontrar no Greek, não é? Vamos dar um clique. Vamos ter 2π. Portanto, inserimos a expressão inicial. E agora nós precisamos saber o algoritmo que nós vamos utilizar para encontrar a área de uma certa função dada sob forma paramétrica. Existe uma fórmula muito simples. Portanto, eu vou copiar essa expressão aqui. Vou colar. Vou chamar essa expressão de área 11. Será igual. A fórmula é a seguinte. A área de uma função dada em forma paramétrica é igual ao integral definido. Vou chamar aqui A1 até A2 de y, vou chamar y1 em A, que multiplica a derivada, tanto shift e esses dois traços, a derivada em função a de x, vou chamar x1, em A, d de A. Portanto, ele está a dizer que y1 não está definido, não é? Isto é uma fórmula, não podem não ficar preocupado com essa expressão, não é? O marcador apresenta aqui em vermelho. Isso é só uma fórmula. Eu queria simplesmente passar esta fórmula, não é? Dizer que se a função for dada em forma paramétrica, então para calcular a área desta função, basta utilizarmos esta fórmula. A função y vezes a derivada de x d de A. O intervalo de validade de A já nos foi dado, de 0 a 2π. Então, simplesmente vamos utilizar a fórmula. Agora, como fazer o gráfico? Será que é necessário fazer o gráfico? Isso vai depender de vocês, do vosso critério. Se quiserem fazer o gráfico, no MATCAD é bem complicado representar o gráfico de uma função dada em forma paramétrica. É bem complicado. Escreva aí nos comentários se tu consegues fazer isso. Mas existe uma forma simples, não é? Que vai consistir no seu rascunho transformar esta função de forma paramétrica para a forma canônica. Apresentar esta função na forma canônica. Como? É simples.
quadramos os membros, né? X ao quadrado será igual a cosseno ao quadrado de A, y ao quadrado será igual a 4 seno ao quadrado de A, e depois isola o seno de A, não é? De tal forma que, ou seja, depois vai somar esses dois membros, x ao quadrado mais y ao quadrado, você teria igual a cosseno ao quadrado de A mais 4 seno ao quadrado de A. Portanto, tu vais abrir o 4 seno ao quadrado de A, será igual a 3 seno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. Portanto, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, isso vai dar 1. Então, 1 mais 3 seno de A é y sobre 2, substitui. E depois você teria uma expressão simplesmente y em x. Então, essa expressão, como y ao quadrado, você tem que mandar no outro membro, isso seria igual a mais ou menos, não é? Acho que 2 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, você teria essa expressão. E poderia representar o gráfico dessas funções, né, separadas. Né? Terias aí arco em x, positivo e negativo. Então, isso daria uma elipse. Vamos lá fazer isso. Portanto, no teu rascunho, depois de fazer isso no teu rascunho, obterás as seguintes expressões. Y será igual a mais ou menos 2 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Não é? Mas aqui eu separei para a representação gráfica, para me facilitar representar graficamente. Vamos lá fazer a representação gráfica, fazendo a combinação das teclas Shift 2. Que eu vou inserir a variável x, vírgula x. E na vertical, vou copiar essa expressão. Vírgula. E a segunda expressão, vou colar aqui. Tanto o Matcat está a dizer que não está definido, então vou mudar isto para... Porque eu já resolvi alguns exercícios, já atribuí valores de x. Então vou mudar isso para x1. De modo ao Matcat de compreender. Ok. O Matcat conseguiu compreender, portanto mudei a variável, tá? x1, x1, porque eu anteriormente nos exercícios acho que já utilizei x. Vou mudar a visualização do gráfico, utilizando o estilo Crossed, aumentando o tamanho do traço para 2. Vou aplicar e OK. Portanto, tem o gráfico dessas funções. Nós estamos aqui a idealizar que esta seja uma elipse. Portanto, foi uma forma simples que eu encontrei, não é, de representar o gráfico dessas funções. Porque se juntarmos essas funções, se juntarmos elas, nós vamos ter uma elipse. Então, nós temos a distância de menos 1 a 0 e de 0 a 1 é inferior à distância de 0 a 2. Então, ela é uma elipse, né, achatada na horizontal. Portanto, ela é um pouquinho achatada na horizontal. Então, esta é a ideia. Quer dizer que nós temos dois caminhos para calcular a área. Temos a fórmula direta e este artifício, né, que nós aplicamos aqui, idealizamos que essa seja uma elipse, né, dividida em duas partes. Esta parte e esta. Na verdade, isto vai ser uma curva, esta também é outra curva, e a junção dessas curvas é que nós estamos a idealizar que seja uma elipse. Utilizando a fórmula, portanto, este seria o primeiro passo, a representação gráfica. E o segundo passo, vamos utilizar a fórmula, que diz que a área vou chamar de área 2, será igual ao integral definido de A1 até A2. A1 é 0 e A2 é 2π. De quem? De y em A, que multiplica a derivada em função a
de x em A. D de A. Isto será igual a menos 6,283. Portanto, utilizando a fórmula inicial, nós encontramos este valor. Vamos agora utilizar este segundo método, que eu vou considerar isso como um método, um artifício, né, que me permitiu passar de forma paramétrica para a forma canônica, não é? E vou achar esta mesma área e eu tenho que encontrar o mesmo resultado. Tanto a área, vou chamar de área 2, 1, será igual ao integral definido de menos 1 até 1, menos 1 até 1. Como já fiz referência, vou considerar o módulo, tanto dessa função de cima, vermelha, menos a representada em pontos, não é? Nesse contexto, vou copiar inicialmente esta. Menos esta. D de x1. Isto será igual a 6,283. Atenção que aqui deu negativo. Como nós sabemos que a área nunca pode ser negativa, então é bom sempre colocar em módulo. Temos que colocar isso em módulo. A área não pode ser negativa. A área é sempre positiva. Então vamos colocar isso em módulo. Então temos o resultado, não é? Positivo. A área é sempre positiva. Temos que salvar este erro, tá? Por que deu negativo? Através do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então deve sempre considerar em módulo. Então, utilizamos dois métodos, diferentes métodos. Utilizando a fórmula direta, obtivemos a área. E utilizando este segundo método, também obtivemos o mesmo resultado. Então, calculamos a área. Você deixa aí nos comentários relativamente a esses artifícios, o que é que você tem a dizer, não é? Uma ideia, pode escrever nos comentários. Portanto, resolvemos o exercício da linha C. Vamos para a linha D. A linha D, a ideia é a mesma, não é? Vamos aplicar a mesma ideia que nós aplicamos na linha C, mas aqui há um truque, não é? Calcular a área da figura limitada pela quarta parte do círculo. Quarta parte do círculo. Vamos lá ver. Nós temos aqui uma elipse, não é? Qual a quarta parte dessa elipse? É esta, que está no primeiro quadrante. Quer dizer que ela está aqui no primeiro quadrante. Então, se é a quarta parte, quer dizer que vai ser 1/4, não é? Desta parte. Este será a área pedida. Portanto, vocês poderiam fazer isso em casa, porque a ideia é a mesma. Então, façam em casa esse exercício e deixem aí nos comentários as respostas que vocês encontraram, tá? Vou passar diretamente para a linha E, porque já passei o truque, então vocês podem resolver isto em casa. Resolvam a linha D em casa e depois nos comentários escrevam as respostas, tá? Eu depois também deixarei a resposta desse exercício nos comentários, ou na descrição deste vídeo, ou nos comentários. Na linha E, nos pedem para calcular a área da figura limitada pela curva r ao quadrado igual a 4 cosseno de 2φ. Para calcular a área de uma função dada em coordenadas polares, portanto, nós temos aqui uma função em coordenadas polares, vamos utilizar a seguinte fórmula. Portanto, vou copiar esta expressão, a área, mas aqui eu vou considerar área 22, será igual a 1 sobre 2, portanto, que multiplica o integral definido de φ1
até φ2 da função em φ ao quadrado de φ. Portanto, esta é a fórmula para calcular a área de uma função dada em coordenadas polares. Nós temos aqui a função dada em coordenadas polares, r ao quadrado é igual a 4 cosseno de 2φ. Se recordarmos um pouquinho da fórmula de uma figura conhecida, isto é a lemniscata de Bernoulli. A lemniscata de Bernoulli, não é? Tem uma fórmula matemática, r ao quadrado é igual a ao quadrado cosseno de 2φ. Então, deixa eu representar aqui. Esta fórmula corresponde à lemniscata de Bernoulli. Se virmos bem, o valor de A nesse contexto é igual a 2. Não é? A é igual a 2. Por isso é que nós temos aqui r ao quadrado é igual a 4, né, cosseno de 2φ. Então, isto vai corresponder na realidade a uma lemniscata de Bernoulli, para A igual a 2. E a representação gráfica de uma lemniscata de Bernoulli é conhecida. E podemos observar a lemniscata de Bernoulli. Então, nós vamos calcular a área, simplesmente no primeiro quadrante, isto é, no intervalo de 0 até π², e multiplicar por 4. Então, esta será a ideia que nós vamos aplicar para calcular a área limitada por esta curva, esta lemniscata de Bernoulli, sabendo que A é igual a 2, não é? Estamos aqui a induzir. Então, a área, portanto, vou copiar essa expressão, vou considerar isso de área 3, será igual a 4 que multiplica o integral definido de 0 até π/4 da função ao quadrado. Atenção que a função já está ao quadrado. Então vamos copiar simplesmente essa expressão e colar aqui. Que divide por 2 d de φ. Então isso será igual a 4. Portanto, a área limitada por esta lemniscata de Bernoulli, quando A é igual a 2, é igual a 4. Em casa, vocês façam a linha F, seguindo os mesmos passos. Vocês precisam simplesmente encontrar o limite da integração. Encontrar o limite da integração, podem atribuir certos valores de θ para obter o R e depois utilizar esta fórmula. Isto é muito simples. Deixem aí nos comentários as respostas que vocês encontraram da linha D e da linha F, não é? E depois nós vamos discutir nos comentários. Vamos conversar nos comentários sobre as respostas que vocês encontraram. Portanto, este foi o vídeo de hoje. Aprendemos a calcular a área de figuras limitadas, figuras dadas em forma paramétrica, em coordenadas polares, uma única função, duas funções, de funções planas, e vimos o algoritmo muito simples que nos permitiu calcular essas diferentes áreas. Portanto, se gostaste, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe nos comentários o que você achou sobre esta aula, algumas sugestões, se tiveres algumas dúvidas, pode escrever nos comentários e vou esperar vossas respostas, tá? Esperarei as vossas respostas, os vossos comentários relativamente a esses dois exercícios. Então, fiquem ligados a este canal. Juventude, isso é ciência. Até mais.